TLC está hoje aqui na casa das irmãs Mioldinas. A gente veio conversar com a irmã Ângela, que escreveu o livro Retalhos de Audácia e Fé, que conta um pouco sobre a chegada das irmãs Mioldinas aqui no Brasil. Boa tarde, irmã. Boa tarde. Irmã, primeiramente a gente gostaria que a senhora se apresentasse, né? Da onde que a senhora é, qual que é o seu nome completo, idade. Eu sou irmã Ângela Zandanardi e eu estou com as irmãs Mioldinas assim, quer dizer, eu fiz votos há 52 anos, eu já fiz o jubileu de ouro, estou com 73 anos, ainda nativa, porque nossa a freira não aposenta, né? E estou aqui em Santa Cruz num momento assim de ajuda na província, na sede, então eu estou em Santa Cruz, que é um lugar muito bom. A nossa casa aqui tem um espaço muito legal para a gente descansar, repousar, ouvir a natureza, mas eu sempre estou a serviço da sede, que é São Paulo. A gente faz por online, né, as coisas. E a senhora é daqui de Santa Cruz? Não, eu sou de Cruzália, fica perto de Assis, né? Uma cidadezinha, São Paulo, né? Do estado de São Paulo, uma cidadezinha perto de Assis. Muito bem. E a senhora que escreveu junto com o senhor Argemiro, né? Argemiro. Esse livro que conta um pouco a história da chegada das irmãs aqui no Brasil. Eu acho muito bacana essa relação das irmãs Mioldinas com Santa Cruz. Né? A chegada delas foi aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Santa Cruz do Rio Pardo. Como que aconteceu? Primeiro eu falo do título do livro, né? Retalhos de Audácia e Fé. Eu gosto muito desse negócio de audácia. Audácia e fé. E retalhos por quê? Porque eu tive assim, um longo trabalho, levei quase 4 anos para fazer toda a pesquisa, né, reunir. E é muito difícil, porque eu peguei crônicas, cartas e arquivos, fui na Santa Casa, porque era chegar na Santa Casa, teve um episódio muito triste, muito engraçado também, mas é interessante que o livro da Santa Casa, que eles não aceitaram as irmãs aí, o livro das atas da diretoria sumiu. Eu não sei por que sumiu o livro, quando eles não... Quer dizer, elas não foram bem recebidas na Santa Casa por política, né? Como antigamente também tinha essa questão política. E elas vieram para Santa Casa e não ficaram lá. E a gente falou audácia porque eram 8 irmãs que não conheciam a língua, não conheciam o Brasil, e a gente vê pelas crônicas, pelos documentos, que do Brasil na Europa eles sabiam que tinha muitos índios a serem catequizados, tinha muita serpente, e então eles pediam missionários. E nós viemos para cá, e elas vieram com essa ideia de catequizar os índios. Hoje, a falar em catequizar índio é quase pejorativo, né? Mas há 70 anos atrás era realmente aquele impulso missionário, né? E audácia e fé, porque elas foram corajosas demais. E retalhos, porque eu tive que garimpar nos documentos para saber alguma coisa, porque as irmãs sempre, as mães que vieram depois, falaram, mas o que é a nossa história? Como é que foi feito? A gente sabe alguma coisa, outras coisas a gente não sabe. E às vezes, quando era comemoração dos 10 anos das Irmãs do Brasil, fizeram um livrinho, nos 20 anos outro, nos 30 outra revista, falaram, vamos escrever um livro. Aí pediram para mim, mas eu recusei, porque eu não sou, né? Não sou perita na área, não sou escritora, eu sou mais da área de matemática, química e física, então é tudo outra coisa, né? Mas eu tive que aceitar, porque freira faz voto de obediência, e eu realmente obedeci para fazer isso. Mas que para mim foi uma graça, foi assim, do momento que eu aceitei, eu fiz o máximo para poder resgatar realmente a memória. E por que a gente faz a memória do passado? Porque a gente fazendo a memória do passado, você analisa o presente, né? O presente só é
entendido se você conhece o passado. E, então foi um resgate do passado para a gente analisar o presente e projetar para o futuro. Então, para mim foi muito bom e a gente sempre escreveu assim, à luz do carisma. O que é o carisma? O carisma é aquilo que impulsiona, né, algo especial que impulsiona a fazer alguma coisa. É um dom, o carisma é um dom. Então, o carisma das Imeldinas é a Eucaristia, a fonte da vida das dominicanas da Beata Imelda é a Eucaristia. Então, o que essa Eucaristia impulsionou essas irmãs a fazerem? Elas encontraram toda essa força no sacramento, né, de amor de Jesus, que é a Eucaristia. Então, elas tiveram uma coragem de ferro. E, como eu falava, né, elas não tinham conhecimento na Europa, não conheciam o Brasil. Conhecia que elas achavam que o Brasil era a capital da Argentina. Vieram sem saber a língua, sem saber aonde, sem saber aonde. As primeiras irmãs vieram de onde? Vieram da Itália. Da Itália. Exato. Os padres dominicanos vieram primeiro. Há 10 anos, os padres dominicanos se encontravam em Santa Cruz do Parque. Aí eles pediram às irmãs para vir ajudar a trabalhar. Né? Tinha muitas capelas, muitas fazendas, muitos lugares bem longe de Santa Cruz para serem catequizados. Assim, mais que catequizado era levar catequese, sobretudo as crianças. Né? E aí eles conheciam as irmãs da Itália, tanto que o nosso fundador, o Padre Giocondo, ele é dominicano, que é o Padre Giocondo. Ele é dominicano, então a gente tem toda uma espiritualidade dominicana, né, que é a pregação. E essa pregação para nós, imeldinas, que assumimos um carisma que é fundamentado, que é inspirado na Eucaristia, a pregação nossa é a Eucaristia, que é Jesus encarnado, feito homem, né? É a máxima expressão do amor de Jesus. Então esse é o objeto da nossa pregação. E os padres, como nos conheciam na Itália, chamou as irmãs. Daí eles insistiram, foi todo um processo muito longo, e aquilo, né, foi assim, acatado com muito entusiasmo pelas irmãs. 43 irmãs se dispuseram a vir pelo Brasil, mesmo sabendo que aqui só tinha índios e serpentes e não tinha estrutura. Não tinha estrutura, não tinha nada, só sabia que os padres iam apoiá-las e que elas viriam para trabalhar na Santa Casa de Santa Cruz do Parque. Só que no caminho elas ficaram sabendo que a política tinha mudado e que na Santa Casa elas não podiam ficar. Então elas ficaram quase que sem chão, né? E eles estavam construindo a casa das irmãs da Santa Casa. E aí, para não deixá-las na rua, elas foram hospedadas lá. Mas aí houve brigas entre médicos, rixas, né? Não queria que as irmãs ficassem lá. Teve até um episódio muito engraçado, que São José ia nas procissões e ficava na casa, né, das famílias, e eles rezavam. A imagem de São José. Entendi. E aí o São José ia para a casa das irmãs, lá na Santa Casa, que elas arranjaram lá. E eles queriam que as irmãs fossem embora, e eles acharam que a população ficou do lado das irmãs. E quando São José chegou, veio procissão. E eles acharam que era uma invasão, que era uma coisa que o povo estava invadindo a Santa Casa por causa das irmãs. Aí chamaram a polícia, montaram guarda, e os guardas ficaram a noite inteira, né, guardando para que o povo não invadisse, não fizesse quebra-quebra na Santa Casa, por causa das irmãs, né, que eles queriam expulsar as irmãs da Santa Casa, e as irmãs rezando tranquilamente São José, não sabiam nem o que estava acontecendo lá fora. Mas a polícia ficou a noite toda. Era só uma procissão. E era só a procissão, carregando São José. Eu sei que depois eles conseguiram que as irmãs não ficassem mais na Santa Casa. As irmãs, os padres deram muito apoio. Os padres que chamaram. E esse navio da capa aí é o navio que elas vieram, porque elas se dispuseram a vir
Só que aí a guerra, arrebentou a guerra. A Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, porque elas decidiram vir no 41. Então, no 41 já estava plena a guerra e não tinha como vir. Os navios não vinham. Sei que foram 4 anos assim, de muita preparação, muita expectativa. E o primeiro navio que saiu, que saiu o Almirante Alexandrino, era um coraçado alemão de guerra e foi adaptado para vir para ser um transatlântico, cargueiro e também de pessoas. Era um navio de guerra. Era um navio de guerra, mas aí, acabada a guerra, eles adaptaram para ser um navio cargueiro. Então provavelmente não tinha tanto conforto assim. Mas que conforto! Não era um navio de passeio, né? Mas que não era. Não, as crônicas são lindíssimas. Aí o livro tem muita coisa que elas contam dessa viagem que elas fizeram. Foram quase 2 meses de viagem, que elas saíram de Gênova, na Itália, né? Atravessou o Atlântico. Atravessou o Atlântico e, acabada a guerra, ficaram muitas bombas no mar, né? Então tinha sempre aquela expectativa que o navio fosse explodido por uma bomba, mas nada restou. Então essa audácia das irmãs, né? Que era alimentada pela fé. Porque sem fé você não tem audácia, né? Porque eu imagino, eu estava conversando agora há pouco com a irmã Geni e ela contou que existe algumas irmãs imeldinas que têm missão na África. Tem. E eu falei, poxa, a África, né? E deve ser a mesma sensação de sair da Europa e vir para o Brasil na década. Né? Você ir num país que eu imagino que Santa Cruz era muito rural na época que eles chegaram aqui. Era, mas que eu acho que tem uma pequena diferença, porque as irmãs foram para a África já no 1985. Então já era bem mais. A comunicação era maior, vocês sempre sabiam mais ou menos o que ia encontrar e tinha um apoio. E o que marcou muito foi essa saída assim, improvisada, quer dizer, se jogar no escuro, porque elas não conheciam o Brasil, não tinham dinheiro. Os padres dominicanos pagaram a viagem, assim, emprestaram dinheiro para elas virem, né? Chegaram aqui, não tinha casa, não sabiam onde morar. Os padres apoiaram, acolheram e elas começaram a trabalhar no colégio, lavar prato, ajudar na cozinha. E assim elas tinham. No colégio de padre. Esse colégio, o santuário. Do lado do santuário. Do lado do santuário tinha os meninos seminaristas, né? Sim. Ainda na missa de 70 anos, o Frei Lourenço Papim, ele que abriu a porta para as irmãs. Então a gente trouxe ele para fazer a pregação. E ele é todo feliz, né? Que ele que abriu a porta para as irmãs imeldinas entrarem em Santa Cruz de Rio Pardo. Aí elas começaram a trabalhar no asilo. O asilo estava sendo construído e terminou, então elas foram trabalhar no asilo e na cozinha, na rouparia, ajudar os padres, né? Os padres dominicanos. Daí foi comprada uma casa ali na Avenida Tiradentes, quer dizer, com a ajuda de benfeitores, uma casa na Avenida Tiradentes, e aí começou a morar ali também. Aí começou-se, algumas jovens se interessaram e teve assim, muita ajuda mesmo da família, de famílias de Santa Cruz. Eles abriram as portas e ajudaram com tudo que eles podiam, né? Até esse momento, talvez as irmãs não tenham realizado assim a questão da pregação. Elas vieram, comentou que veio elas vieram com uma missão assim, para catequizar os índios. Elas acharam que ia catequizar os índios. E a coisa virou totalmente do outro lado, veio né? mais para trabalhar. Aí elas chegaram aqui, tinha mais trabalho. Mas é o começo, né? Todo começo é assim, você tem que ter jogo de cintura, não dá para fazer isso, fazer aquilo. Porque a pregação, a gente tem isso muito claro e muito radicado na nossa espiritualidade, que a pregação não é só falar, entendeu? Elas nem sabiam falar o português. Porém marcou a população. A gente tem assim, muitos testemunhos, né, das irmãs do povo que falam das irmãs que chegaram. Elas não falavam, mas o que eu falava, né, a pregação não é só palavra, a pregação é sobretudo a vida.
porque Jesus Um não. agir, né? É um agir. A vida é que é uma pregação viva e essa pregação é um modo de ser pessoa, né? E como elas impregnadas desse amor da Eucaristia, elas transbordavam essa alegria. E ainda até tem, que eu falei lá no São Benedito, né, que a irmã era assim, mas ela ia lá para São Benedito, ela cantava, outros falavam assim, nossa, eu gostava demais daquelas irmãs. E o italiano ele canta muito bem, eles são muito educados nas vozes, então elas gostavam muito de cantar e estar no meio do povo. O que fazia Jesus? Ele falou, a minha alegria é estar com os homens. Isso também as irmãs, a gente percebe das primeiras que a alegria dela era estar com o povo brasileiro, sem saber falar, sem pregar tanto com palavras, mas elas pregaram com a vida, marcaram mesmo. E depois como que se desenvolveu? A gente está no prédio, hoje não existe mais a formação de irmã aqui. Porque não tem. Está em Curitiba agora, né? Tá, agora está em Curitiba, mas atualmente as vocações estão muito... escassearam muito, né? As vocações. Mas como que chegou ao ponto de ter essa casa, né? Porque era muito... então a história continua. Elas lá da Avenida Tiradentes passaram para... Umas ficaram no asilo, outras ficaram morando lá nessa casinha que se chamava Casa São José. Eu perdi para São José, que é a Providência, né? Então providenciou essa casa. E tinha o Educandário, que agora está à venda. O Educandário era de uma associação espírita, um grupo espírita que fundou o Educandário, mas que por questões burocráticas, administrativas, não deu certo e as irmãs compraram, com a ajuda de benfeitores, certo? Compraram o Educandário. Aí começou a atender as crianças pobres. No início eram as crianças aqui do Redondeza de Santa Cruz, as órfãs, que eram um orfanato. E como já tinha entrado vários jovens, que atraía muito as jovens, eu fiz algumas entrevistas assim, atraía muito o modo das irmãs irem, a alegria delas, apesar das dificuldades, a alegria, a pobreza e essa dedicação ao povo. Então atraía muita jovem no início, e depois a vida religiosa era um pouco diferente, era um momento do boom da vida religiosa, né? E a gente tinha muitas. No meu tempo de formação, nós éramos em 32 noviças, mais de 20 jovens. Coisa que hoje é impensável. Impensável. Então a casa era no Educandário, a casa de formação, e não comportava, né? Órfãos, mais as irmãs e mais as jovens em formação. Então foi construída essa casa. Aqui a gente está próximo do Rio Pardo aqui. Então, que era ali, foi comprado esse terreno ao lado e construiu-se esse prédio, que de início era para a formação. A história muda. A formação passou para Curitiba, né, que eram poucas também, e aqui os padres tinham formação aqui, e a gente sempre prioriza uma formação dominicana. E lá em Curitiba tinha um noviciado dominicano. Então, os formandos dominicanos falaram, vamos fazer uma formação junto, né? Uma formação dominicana. E fomos para Curitiba. Aqui transformou-se numa casa de encontros. Então, abre para encontro de jovens, para encontro de grupos, que quer. E a nossa casa de encontros, quando nós temos grandes encontros, como nós tivemos agora, que é um capítulo, que a gente chama de capítulo inicial, é a união das irmãs de todas as partes, um período bastante intensivo que a gente estuda, avalia, programa, né? E depois a gente tem uma reunião mais ampla ainda, que é internacional, que será em junho, nem em Roma. Então nós estamos nos preparando para isso. E hoje em Santa Cruz, como que as irmãs Meldinas estão? As irmãs... tem a casa das irmãs mais idosas, que precisam de cuidados especiais, que a gente tem assim, muito carinho pelas irmãs que deram a vida, né? Por Jesus Cristo, primeiro, nessa instituição. Então, elas têm todo o direito de ser cuidadas da melhor maneira possível.
Então nós pensamos em construir essa casa para que elas tenham assim, um atendimento, um cuidado que elas merecem e precisam. Porque nas casas assim, a gente tem a gente é muito atarefada nas nossas obras, né? Nas nossas paróquias, trabalho, apostolado, não dá tempo para cuidar das irmãs que precisam. Então lá tem essa casa. É uma casa com estrutura para cuidar das irmãs idosas. Tem toda uma estrutura especial. Tem toda uma estrutura e elas têm todo assim, o cuidado necessário, seja espiritual, seja de saúde, físico, né? Lógico que não é perfeito, mas vocês nunca foram lá? Já, né? Você vê que elas são contentes, são felizes, né? Que estão bem cuidadas. E nós temos essa casa, que nós temos que manter essa coisa também aqui, né? Tem que cuidar desse prédio. E a senhora comentou, né, no começo da conversa que a senhora ainda está nativa, né? Estou. Por enquanto eu estou nativa. E é interessante, né? Também a senhora comentou que tem formação matemática, química. Mas química e física, né? Química e física, né? Uhum. E a irmã Geni também falou, né? Que é exigida uma faculdade para ser irmã. Para ser irmã. Não, a irmã, quem tem vocação para ter vida religiosa, tem que ser instruído. Hoje, sobretudo hoje, na sociedade de hoje, a gente tem que ter uma formação não só religiosa, mas também humana e profissional, né? Porque só a formação religiosa não é suficiente, né? Seja para a subsistência, seja para, né, a sociedade hoje. Não, se você for falar só de religião, mas é meio difícil, né? Então a gente a gente é formado na parte religiosa, os estudos religiosos, e também uma profissão. Eu me diplomei em matemática, em pedagogia, né? Assim, trabalho onde precisa. Trabalho onde precisa. Então, eu pedi para escrever um livro, não era a minha praia, mas eu falei, não, vamos. E foi um dom de Deus para mim, sabe, que eu descobri muita coisa. Quem tiver interesse em ler esse livro, onde que encontra, irmã? Olha, nós temos poucos, porque a gente fez poucos, porque nós somos pobres, né? O livro fala que a gente é pobre e continua pobre, sabe? Então, foi uma tiragem pequena, então? Foi uma tiragem pequena. Aí a editora errou o endereço e mandou lá para o norte, onde o Eugênio passou a morar. Aí, quando vinha vindo, eles roubaram o baú e levaram as caixas. Ainda perdeu um pouco. Né? Ainda perdeu um pouco. E ficaram poucos. Mas a gente tem ainda um pouco, assim, sabe? Encontra lá na Casa de Repouso? Não, nós temos. Está em São Paulo. Está sendo comercializado em São Paulo. A gente não comercializou, não, porque não sabia nem se ia ter interesse. Muita gente nem procurou, né? Assim. É distribuído. No começo a gente vendia, agora os que sobrar a gente está dando, né? Presenteando. Mas quem aqui de Santa Cruz, quem tiver da Rádio Difusora, que tiver nos ouvindo... Se quiser conhecer a história das irmãs, é muito interessante, né? Pelo menos eu me encantei com uma coisa, não sei se é porque é história de família, né? Uhum. Mas é muito interessante ver, dar força para a gente. Entusiasmo e vontade de continuar conhecer o passado para também saber como é que está o presente e também para programar o futuro com as forças que a gente tem hoje, né? E é isso que nós estamos vendo nesse encontro nosso hoje, como é que nós vamos continuar, né, com o mesmo entusiasmo do começo, agora, né? Que rumo que nós vamos tomar? Nós já nos expandimos para o México, né, aqui de Santa Cruz, que é a província daqui, fomos para Bolívia, e tem irmãs brasileiras, né, na África, na Indonésia, nas Filipinas. Eu, pessoalmente, tive 6 anos nas Filipinas como missionária. Aqui de Santa Cruz saiu gente para o México. De Santa Cruz, nascida aqui, acho que não. Mas da província de Santa Cruz.
da E província. as irmãs Meldinas estão praticamente em todos os continentes. Quase todos. Parece que na Austrália, nossa, continente oceania. Você ainda não chegou. Mas a gente está lutando, né? Eu acho assim que é uma obra de Deus, se Ele quiser, Ele continua. Né? Irmã, a gente agradece a conversa, a oportunidade. Eu gostaria que a senhora deixasse um recado de felicitações de ano novo, né? A gente está começando o ano agora. Certo. Para os nossos ouvintes. Sobretudo para a população de Santa Cruz, que foi assim uma bênção de Deus para as irmãs que vieram. Essas irmãs que vieram abriram as portas, o Frei Capítulo abriu a porta do colégio e o povo de Santa Cruz abriu não só a porta, mas também o coração. E isso então que proporcionou o crescimento da província. Então a gente é muito grata a essa população e nós contribuímos sim para que o povo de Santa Cruz, todo mundo fala, o Santa Cruzense é muito católico, muito cristão. A gente contribui também, tem essa consciência, né, que nós contribuímos também junto com os católicos para isso. Então eu queria agradecer primeiro a Deus, né, de ter dado para nós essa oportunidade de estarmos aqui, e a população de Santa Cruz também. Uma gratidão muito grande e que a gente assim quer retribuir desejando um feliz ano novo, uma prosperidade muito grande, apesar das crises, mas que desejamos que o ano que está iniciando seja melhor, né? mais, não digo abençoado porque do ano passado também foi, mas que a gente tenha assim oportunidade de viver um pouquinho mais tranquila, né? Sem tanta violência, sem tanta crise, sem tanta corrupção. Entendeu? Então é isso que eu desejo. Desejo tudo de bom. Eu aprendi a amar esse povo. Amém. Muito obrigado.